Olá, tudo bem? Nós estamos lendo a Bíblia. Começamos a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Passamos por Marcos e estamos agora no Evangelho de Lucas. A leitura de hoje é no capítulo 5. E enquanto você toma aí um golinho do seu café, do seu chá, uma aguinha, eu vou pedir já para você deixar o like, compartilhar. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, por favor. Isso vai ajudar a que outras pessoas também se estimulem na leitura da Bíblia. Jesus é a chave interpretativa para a Bíblia, para todas as Escrituras e para a vida, para a nossa vida. É a partir dos modos de Jesus que nós podemos ir identificando também os modos como nós devemos imitá-lo, o modo como nós devemos de olhar para a vida, interpretar as circunstâncias, o dia a dia. Jesus como chave interpretativa significa que nele e ele, que é a palavra, sem Jesus não haveria palavra, sem o verbo da vida não haveria palavra viva, não palavra escrita, não palavra falada apenas, mas palavra viva, verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E quem olha para Jesus começa a entender que tudo já está interpretado. Ele não precisa que nós o interpretemos para que outras pessoas também o conheçam. Basta olhar para Jesus, basta observar o modo como ele se relaciona com os homens, com as pessoas, pobres, ricos, sábios, ignorantes. Basta olhar para Jesus e ver como tudo fica interpretado no modo como ele lida com as pessoas que eram discriminadas no seu tempo. E é um modo como nós devemos de nos relacionar nos dias de hoje também. Independente das circunstâncias, independente da época, os modos de Jesus, ele é a palavra, Jesus é a chave interpretativa. Vai interiorizando esses conceitos bem simples que talvez agora, até o presente momento das nossas leituras, você ainda não tenha entendido totalmente o significado de ter Jesus como chave interpretativa, mas é à medida que você for dilatando seu coração, a sua consciência, tendo esta abertura mental para aprender com Jesus e observando nele o significado de palavra, tá bom? Lucas capítulo 5. Ora, um dia a multidão comprimia Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele estava à beira do lago de Genezaré. Viu 2 barcos que se achavam à beira do lago. Os pescadores que haviam desembarcado lavavam as suas redes. Ele subiu a uma das barcas, que pertencia a Simão, e pediu a este que deixasse a praia e se afastasse um pouco. Depois, ele se assentou no barco e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para apanhar peixe. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira sem nada pegar, mas confiando em tua palavra, eu vou lançar as redes. Eles o fizeram e capturaram uma grande quantidade de peixes. As suas redes se rompiam. Fizeram sinal aos seus companheiros do outro lado do barco para que viessem ajudá-los. Estes vieram e eles encheram os 2 barcos, a ponto de quase submergirem. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos joelhos de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um homem culpável, pecador. É que o pavor o havia tomado, a ele e a todos os que estavam com ele, perante a quantidade de peixes que pescaram. Do mesmo modo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os companheiros de Simão, Jesus disse a Simão: Não temas, Simão, doravante e a partir de hoje serás pescador de homens.
Trazendo então os barcos para a terra, deixando tudo, eles o seguiram. Ora, quando Jesus estava numa dessas cidades, um homem coberto de lepra se achava lá. Ao ver Jesus, ele caiu de face em terra e lhe fez este pedido: Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, ser purificado. E no mesmo instante a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou que não falasse disso a ninguém. Vai, antes, mostra-te ao sacerdote e faz a oferenda pela tua purificação, como prescreveu Moisés. Nisto eles terão um testemunho. Falava-se de Jesus cada vez mais e grandes multidões se reuniam para ouvi-lo e para se fazerem curar de suas doenças. E ele se retirava aos lugares desertos e orava. Ora, um dia em que ele estava ensinando, havia na assistência fariseus e mestres da lei que vieram de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, como também de Jerusalém, e o poder do Senhor atuava para fazê-lo operar curas. Vieram pessoas trazendo numa padiola um homem que estava paralisado. Eles procuravam fazê-lo entrar e colocá-lo diante dele. E como por causa da multidão não viam por onde fazê-lo entrar, subiram ao telhado. E através das telhas fizeram-no descer com sua padiola, no meio da assistência, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus se puseram a raciocinar: Que homem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus somente? Mas Jesus, percebendo-lhes os raciocínios, discernindo os corações deles, os pensamentos deles, disse: Por que raciocinais em vossos corações deste modo? O que é mais fácil? Dizer: Teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, apanha a tua padiola e vai para casa. No mesmo instante, este se levantou diante deles, pegou o que lhe servia de cama e partiu para casa, glorificando a Deus. O êxtase se apoderou de todos e eles glorificavam a Deus, cheios de temor. Diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, ele saiu e viu um coletor de impostos, chamado Levi, sentado à mesa da coletoria. Ele lhe disse: Segue-me. Deixando tudo, ele se levantou e se pôs a segui-lo. Levi fez para Jesus um grande festim em sua casa, e lá estava toda uma multidão de coletores de impostos e de outras pessoas à mesa com eles. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus: Por que comeis e bebeis com os coletores de impostos e os pecadores? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores, para que eles se convertam. E ele lhes disseram: Os discípulos de João, num outro momento, os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações. E do mesmo modo, os dos fariseus, ao passo que os teus comem e bebem. Jesus lhes disse: Acaso podeis fazer jejuar os convidados às núpcias, enquanto o esposo está com eles? Mas dias virão em que o esposo lhes será tirado, então eles jejuarão naqueles dias. Ele lhes disse ainda uma parábola: Ninguém rasga um pedaço de uma roupa nova para pôr um remendo numa roupa velha. Senão o novo terá sido rasgado e o remendo tirado do novo não se ajustará ao velho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Senão o vinho novo fará estourar os odres, e o vinho se derramará e os odres ficarão perdidos. Pelo contrário, é preciso pôr o vinho novo em odres novos. E ninguém que bebe vinho velho deseja vinho novo, pois diz: o vinho envelhecido é melhor.